Bom dia e bem-vindos a mais uma edição do projeto 3x4. O 3x4 é o retrato do turismo e da hotelaria na pandemia da Covid-19. O meu nome é Sofia Almeida, sou docente na Universidade Europeia e investigadora no SEC Territur Universidade de Lisboa. O meu convidado de hoje é o Manel Ai Quintas. É escritor, artista nas áreas da pintura e do desenho e um pensador da hotelaria. Frequentou a Escola Hoteleira de Lisboa e de Lausanne, na Suíça, e a Universidade de Cornell, nos Estados Unidos da América. Desempenhou durante largos anos as funções de diretor-geral de hotéis de luxo e de prestígio internacional. Exerceu também funções docentes nas Escolas Hoteleiras de Lisboa e do Estoril e no Instituto de Novas Profissões em Lisboa. Foi presidente da Associação da Direção e Assembleia Geral da Associação dos Diretores de Hotéis de Portugal, de cuja revista Dir-Hotel é diretor. Autor de várias obras, entre elas o Tratado da Hotelaria. Manel Ai Quintas, bem-vindo e obrigada por ter aceitado este desafio. Vou então passar à primeira pergunta. De que forma conseguimos alterar o estigma de associar os hotéis e a hotelaria à gestão e à operação e subestimar os conceitos, o pensamento e a reflexão? Muito bem, muito obrigado pelo convite para participar nesta excelente iniciativa. É um projeto realmente muito interessante, muito enriquecedor e, sobretudo, muito oportuno, porque vem numa altura de grandes dificuldades para as empresas hoteleiras, por razões bem conhecidas. Não é? E, portanto, e ainda por cima, o próprio nome do projeto é extremamente original, é provocador de interesse e gerador de curiosidade. Muitos parabéns então pela iniciativa e por todos estes aspectos que informam o seu projeto. Não é? Em relação à questão propriamente dita, não tenho dúvida em classificá-la de muito bem posta e de muito oportuna. Não é? As questões da operação e da gestão hoteleira parecem não deixar mais tempo nem espaço para discutir as questões de outra ordem, dos princípios, da doutrina, de todas as outras ideias subjacentes ao próprio setor e à própria atividade, e isso é realmente lamentável. Os hoteleiros parecem não estar muito interessados nessa discussão e fazem mal, porque realmente desse debate, dessa reflexão, podem surgir ideias muito importantes para a sua atividade em concreto. Isto acontece, suponho eu, por duas ordens de razões. A primeira é que os hoteleiros, não obstante as suas muitas qualidades de iniciativa, de solução de riscos, são pessoas, sobretudo, muito práticas, muito pragmáticas e possivelmente muito materialistas. E, portanto, estão, sobretudo, preocupados com a gestão, com a operação, mas, sobretudo, com a rentabilidade e com a prosperidade das suas empresas. E isso não lhes fica mal, não é nenhum pecado, é inteiramente justo que seja assim. A segunda razão, a segunda questão, que eu julgo existir também, é do que o próprio setor da hotelaria é um setor muito pouco dado ao estudo, muito pouco dado à inovação. E, portanto, realmente pecam por falta de empenho nessa ordem de ideias que podem realmente ser considerados bastante conservadores nesse aspecto apenas. A atividade hoteleira, afinal, acaba por não ser uma atividade romântica que às vezes parece ser. É uma coisa muito séria que os hoteleiros levam com grande responsabilidade. Ora, até acontece que os progressos da hotelaria são muitas vezes conseguidos através dos esforços de terceiros, sobretudo na área das tecnologias, que são criadas muitas vezes em função de outros interesses para outros setores e que depois são adaptados à hotelaria. Ora bem, e para resumir, eu digo que as questões para os hoteleiros, as questões académicas, as questões filosóficas, as questões até teóricas, a eles dizem-lhes pouco, interessa-lhes pouco. E é pena porque realmente
Estas são questões importantes que deviam ser levadas a sério. Neste sentido, se me permitir, neste sentido, eu punha já uma questão para reflexão. Nesta ordem de ideias, dos princípios da abstração, se quiser, mas que realmente são importantes. Eu entendo que a hotelaria sofre de uma contradição que eu diria insanável, ou dificilmente sustentável, ou até dificilmente defensável. Eu não vou aqui agora apresentar a questão de saber se a hotelaria é uma indústria, ou se é um comércio, ou se é as duas coisas, porque não é o momento e nem é oportuno, mas a verdade é que a hotelaria é uma indústria, é considerada uma indústria e logo um negócio. Mas, por outro lado, a hotelaria reclama-se do sentimento de hospitalidade, que é por natureza generoso, altruísta, filantrópico, digamos assim. Não? A contradição é ainda mais visível e atinge até as raias do absurdo, no meu entender, quando se diz, e se diz modernamente, indústria da hospitalidade. Se eu quisesse jogar com as palavras, eu perguntava se há uma hospitalidade industrial, coisa que naturalmente não pergunto, porque seria ainda incorrer num erro maior. Mas não deixa de ser realmente um pouco extraordinário. E até um pouco atrevido falar da indústria da hospitalidade. Mas eu percebo que possa ser usado esse termo e que tenha algum sentido até. Ou seja, modernamente a hospitalidade é uma forma de realizar um lucro. Ao contrário da hospitalidade genuína de outros tempos, na verdade, praticada pelas ordens religiosas. E é aí que foi ficada a inspiração da hospitalidade, é daí que vem a ideia. Mas, enfim, vê-se realmente como há aqui uma transformação, porque realmente essa hospitalidade genuína era feita sem visão lucro, era para dar os turistas de então, os peregrinos, que eram servidos sem pagar, ou pagavam com uma canção, ou pagavam com uma anedota, ou trocavam prendas, mas sem outro interesse e sem pagamento em concreto. Não. Ora, não sendo possível nos tempos modernos este tipo de hospitalidade generosa e desinteressada dos primeiros tempos, que praticamente extinguiu-se com o princípio da civilização, isso é que é curioso, extinguiu-se do princípio da civilização com o aparecimento das primeiras estalagens, dos albergues romanos, e aí começou a ser paga, naturalmente. Ora, não sendo, dizia eu, possível continuar esse tipo de hospitalidade, compete aos hoteleiros conferir à hotelaria moderna uma ideia de hospitalidade paga, diferente, lucrativa, sem que isso represente uma contradição grave, embora essa hospitalidade seja norteada por cuidados profissionais, naturalmente, de recepção amiga, verdade? E atenção. Mas, enfim, procurar conseguir esta ideia, esta transformação, esta mudança, instilar na indústria este sentimento, é uma questão muito difícil, muito problemática. Já tinha sido conseguido antes, e ainda não foi quanto a mim. O pior é que os hoteleiros pouco se preocupam, em geral, nesse sentido. Ou seja, em transmitir àqueles que recebem a ideia de que são seus convidados e não meros consumidores dos produtos que criam em sua intenção. Esta é realmente uma dificuldade muito grande. De tal forma assim, que os beneficiários, eu diria melhor, os destinatários da sua oferta, umas vezes são classificados de hóspedes, outras vezes de clientes, outras vezes de visitantes, outras vezes até de consumidores. E só na língua inglesa nós encontramos uma expressão, guest, convidado, na verdade, que se aproxima muito mais da ideia de hospitalidade. Ora, criar essas condições, transformar
essa ideia, adaptá-la aos tempos modernos, sem que isso represente uma versão da realidade, na verdade, é uma questão de $1 milhão, como se costuma dizer. Deve passar por quê? Deve passar por iniciativas como criar condições no hotel, além das práticas da ligação direta e pessoal às pessoas, aos visitantes, criar nos hotéis condições para que estes possam, eles próprios, possam usar os espaços, possam usar os equipamentos, possam realizar até consumos sem a intervenção de agentes do hotel. Antes numa base de confiança, de crédito, aquilo que os amigos ingleses dizem é honor bar, confiança pessoal, personal honor, ou seja, como por exemplo no caso do honor bar, em que os clientes vão ao próprio bar, eles servem-se, anotam os consumos, na verdade, sem qualquer intervenção do próprio hotel. Honesty bar, não é? Exatamente, honor bar. Muito bom. Em relação a esta questão, não sei se já respondi na essência àquilo que queria. E aqui está uma questão da perfeição já em primeira mão. Está muito bem respondido e é uma excelente reflexão e agradeço por isso. Passando então à segunda pergunta. Em 1794 é construído o City Hall em Nova Iorque, o primeiro edifício especialmente construído para fins hoteleiros. Uma das introduções é a exposição das salas públicas, espaços modernos, onde os homens de negócios se encontravam. Clumbis and Munsters diz em 2010: "Here you meet everybody and everybody meets you." Apesar dos hotéis serem lugares para fazer negócios, eram um grande negócio em si mesmo. Os hotéis urbanos eram espaços onde se encontrava a nova classe média e onde os notáveis e os menos notáveis podiam ver e ser vistos. Passados 3 séculos, continua a ser assim. Os hotéis continuam a ser espaços sociais onde as pessoas veem e são vistas? Podem os hotéis ajudar a aproximar as diferentes comunidades e desempenhar um papel social importante numa era pós-Covid? Ora bem, esta é uma outra questão muito interessante. A isso respondo desta maneira. Eu não acredito que nós, mais clientes dos hotéis nos nossos dias, se preocupem com essa questão de ver ou ser visto. Os tempos são outros, as pessoas também são outras. E, portanto, salvo nos grandes hotéis, nos grandes palaces, que ainda existem em alguns sítios, em algumas cidades, a grande dame da hotelaria mundial. Nesses hotéis ainda há essa atitude, há esse desejo, há essa vontade de ver e ser visto. Ainda há aí, nesses hotéis, por mais incrível que pareça, mas há hotéis no mundo onde realmente o jantar é um cerimonial importantíssimo. Não é? As pessoas se vestem a propósito para esse momento. As senhoras, sobretudo, ainda continuam a vestir as suas melhores toaletes, não é? Para essa ocasião. Portanto, há aí uma atividade desse tipo de natureza que ainda subsiste em relação ao tempo em que era desejo e preocupação da generalidade dos utentes dos hotéis ver e ser visto. Mas também aquele instrumento que usado naquele tempo a grande escadaria monumental que ainda só existe nesses hotéis e que não há de todo, na verdade, essa escadaria monumental era usada como palco, onde as senhoras se vinham com os seus belos toaletes, ouvir o frufru das sedas na descida da escadaria para ir ao encontro das outras pessoas que os aguardavam e observavam com muita curiosidade e atenção. Isso acabou. A própria escadaria hoje é um elevador, cómodo, confortável, que leva as pessoas até ao sítio onde querem ir. Não é? Portanto, é mais uma situação realmente que leva a acreditar que, efetivamente, com exceção destas situações, já não há mais essa atitude da maior parte. Só muito raramente haverá essa atitude de ver e ser vista. Na verdade, os hotéis hoje são avaliados, são vistos pelos clientes e são usados, sobretudo, pelos visitantes, pela sua capacidade utilitária. Daquilo que realmente podem servir às suas necessidades, desejos, conveniências
e preferências dos hóspedes modernos. Portanto, não há esse desejo e essa preocupação de vir ser visto, mas sim saber se o hotel serve os seus propósitos, as suas necessidades e as suas conveniências. Ou seja, o hotel hoje é usado modernamente pela maior parte dos clientes para dormir. Para dormir. Ou, como alguém diz, para deitar a cabeça. Para deitar a cabeça. E não para mais do que isso, realmente. As estadias nas cidades, como se sabe, não chegam muitas vezes, em média, às 2 dias, ou 2 noites, perdão. Mas 2 noites. Há ainda uma pequena ressalva que posso fazer em relação aos resorts. Há alguns resorts, em alguns sítios, hotéis de 5 estrelas, ainda resorts, onde há uma atividade social importante, programas de relações públicas, programas de animação, que dão às pessoas a oportunidade, então, de verem serem vistas. Mas é cada vez mais residual esse tipo de situações e esse tipo de preocupações. Suponho que tenha respondido também da essência. Eu não acredito mais, realmente, que hoje em dia essa ideia, esse desejo de vir a ser visto, tenha algum verdadeiro significado, com exceção dos tais hotéis, das grandes palaces, onde ainda realmente subsiste essa ideia muito interessante, muito romântica. Romântica. Muito bem. Passou, o tempo é outro e, portanto, já não. As pessoas vão para os hotéis por razões utilitárias, para se servirem as suas necessidades e conveniências, na verdade, para dormir, às vezes nem para comer, a não ser o pequeno almoço, o resto é tudo feito no exterior. Vamos então passar à terceira e última pergunta. É geralmente reconhecido o forte impacto da atividade das empresas hoteleiras no planeta à escala global. Estão os hoteleiros a honrar a sua responsabilidade ambiental? Se sim, de que maneira? Ora bem, eu penso que há que distinguir entre aquilo que se diz e aquilo que se faz, por parte dos hoteleiros. Ninguém vai encontrar, eu não encontro nenhum hoteleiro que não seja a favor da sustentabilidade, que não reconheça que o planeta tem que ser defendido e protegido, que a natureza que não é infinita, e coisas deste tipo. Realidades autênticas, na verdade. E, portanto, em relação a essas questões, no plano teórico, insisto, os hotéis estão todos de acordo. Mas depois, quando se passa à realidade e na prática, as coisas já não batem certo. Porque, efetivamente, aí há realmente um grande déficit de comportamento, um déficit de atuação, um déficit de ação, na verdade. São caríssimos os hotéis. Sobretudo, também há que distinguir aqui entre os hotéis independentes e os hotéis de cadeia, ou de algumas cadeias hoteleiras. Mas, enfim, em relação aos hotéis independentes, para já, é raro encontrar um hotel que tenha uma política definida, uma política ambiental definida, que tenha um plano de ação coerente, em princípio, e, portanto, quando se preocupam alguma coisa, é em realizar ações muito avulsas, muito esporádicas, eu diria muito sem nexo, um pouco mais para salvar a honra do convento, mas que na realidade não levam a parte nenhuma, não constituem nenhuma chega, nenhuma ajuda substantiva à defesa e preservação do ambiente. Portanto, já não direi o mesmo em relação a muitas cadeias hoteleiras internacionais que, de facto, têm mesmo uma política ambiental, que têm um plano de ação e que realmente são obviamente efetivos nessas preocupações e nessa ajuda. Ora bem, há que realmente reconhecer o seguinte: os hoteleiros tardam em fazê-lo, em que os hotéis que não se preocupem com o ambiente, com a preservação da natureza, com a sustentabilidade do planeta, em fundo, em poupar energia, os recursos naturais, em não produzir emissões desnecessárias, o desperdício escusado, esses hotéis estão condenados a ser muito prejudicados pelo próprio mercado, pela procura. Vai ser a procura, e vão ser os consumidores que vão exigir dos hoteleiros que se adaptem aos novos tempos e que tenham em relação a essas questões uma atitude séria, responsável e consequente. Eu não acredito que os hoteleiros, infelizmente, tenham que dizer isto, por si próprios, de uma maneira geral, isto é, na sua generalidade, tenham essa atitude e essa preocupação para realizar um trabalho no dia a dia da sua operação que seja a favor da preservação da sustentabilidade do planeta. Porque não basta ter pequenas medidas que, no fundo, não resolvem nada, nem possuem contribuição significativa nessa direção.
serão, portanto, os consumidores, mais uma vez, que vão exigir que eles se adaptem e que tenham uma atitude de criar produtos e serviços verdes que realmente contribuam para a sustentabilidade do planeta. Eu devo dizer, em abono da verdade, que esse esforço está a ser feito de uma maneira mais consequente, mais interessante, mais relevante, por parte dos fornecedores dos hoteleiros. As matérias-primas, os artigos que são fornecidos aos hotéis já são muitas vezes obtidos à luz dessas preocupações. Sobretudo, por exemplo, a nível das embalagens, em que evita o desperdício. Portanto, aí essa ajuda é benéfica, é muito oportuna, é muito necessária, e os hoteleiros também são favorecidos com essa postura dos fornecedores. Agora, compete-lhes a eles assumirem a sua quota, a parte da responsabilidade, porque é enorme e é do seu interesse, porque a sustentabilidade também contribui para a maior obtenção de resultados mais significativos, mais expressivos, mais compensadores, por um lado. Por outro lado, não pode haver turismo e não haverá hotelaria se não houver um ambiente saudável no exterior do hotel e no próprio planeta, naturalmente, por extensão. Portanto, esta é realmente a posição que parece. Eu sou um bocado incrédulo, ou melhor, um pouco convencido da atitude muito positiva de parte dos hoteleiros em relação a estas questões, porque na teoria são todos de acordo, todos a favor, mas depois, quando se procura saber quais os hotéis que têm realmente um plano de ação e uma política verde verdadeiramente disponível e anunciada, pública, na verdade, com a formação que é devida também por parte dos trabalhadores desse hotel, tem que também ser intérpretes dessas preocupações em relação a isso. Eu acho que está quase tudo por fazer. Mais uma vez agradeço as suas reflexões, as perguntas pertinentes que fez, que nos fazem agora de forma inquieta a pensar sobre elas. Agradeço a sua presença e a atenção de todos os que estiveram a assistir. Desejo a todos um bom dia. Obrigada. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Foi um prazer. Muito gosto. O prazer foi meu. Obrigada. É sempre. Obrigado.